Fala pessoal, é com imensa satisfação, que estamos dando mais um passo nessa reestruturação, do modelo de negócios, da nossa equipe, que hoje estamos iniciando o podcast Thermotalk, o podcast no clima certo. E com maior satisfação ainda, eu posso falar, do mais profundo do meu coração, de que eu tenho a honra, de poder estar aí recebendo aqui no nosso primeiro episódio, uma pessoa que, além de amigo, se tornou um irmão de caminhada e, principalmente, o meu primeiro mentor no mercado da refrigeração. Tivemos a oportunidade e a felicidade de, em 2009, tem tempo isso, hein? De ter montado o primeiro laboratório de refrigeração comercial aplicado em câmaras frigoríficas no eixo centro-norte do país. Foi uma montagem que fizemos lá no Senai de Goiânia, em parceria com a grande parceira nossa que é a Danfoss. Ele vai falar um pouco mais a respeito. O senhor Amaral Gurgel de Almeida, vulgo Doutor Retrofit. E agora eu passo a palavra para o meu irmão para que ele possa falar um pouco mais da sua grande e extensa bio. Legal, obrigado Diogão por essa oportunidade. Fico muito contente de estar sendo o primeiro aqui, a fazer parte do Thermotalk. Eu acho que a nossa história faz muitos anos já, é um prazer estar aqui. A refrigeração tem isso, a gente forma amigos. E 33 dias junto, logo de cara, lá no Senai Canaã, montando aí o laboratório da Danfoss, ministrando a tecnologia novas de refrigeração. E aí começou a nossa parceria, a nossa amizade, e o nosso comprometimento, tanto na parte pessoal como na parte profissional. E eu fico contente de estar aqui, porque a gente tem uma história. Eu estou com 60 anos, 45, 46 refrigeração. Comecei em 1977 e eu entrei na refrigeração por causa da minha mãe, que eu fui fazer o meu irmão trabalhava na Brastemp nessa época em São Bernardo do Campo e falou que a Brastemp estava contratando meninos para estudar, fazer uma profissão e também ser remunerado, ganhava salário. E eu fui, passei em todos os testes e levei para minha casa a relação do que nós poderíamos fazer de profissionalismo naquela época. Então, o que era no auge lá, na indústria automotiva, ferramentaria, ajustador mecânico, torneiro mecânico, enfim, que era o top dos top. Era hoje ser a era piloto de ouro da tornearia foi época de ouro. É ser piloto de avião hoje, né? Sim. E aí, partindo disso aí, eu levei. Naquela época, a família se reunia na hora da janta e ninguém sentava na mesa sem a presença do pai. Então, minha mãe preparou toda a janta. Aí, meu pai chegou, sentou, nós começamos a jantar, coisas que a gente nem faz mais isso hoje, infelizmente. E aí, o meu pai perguntou: e aí, você foi lá? Eu falei: fui, passei e tal, agora eu preciso escolher qual é a profissão. Daí ele falou: o que tem aí? Eu falei: tem ferramentaria, ajustagem, torneiro mecânico, e falei várias coisas. Aí ele falou: não tem nem o que pensar, você vai fazer ferramentaria. Ferramentaria é o que paga melhor, papá, né? Falei: legal. E aí minha mãe, mineira, perguntou: mas não tem mais nada? Falei: mãe, tem outras coisas. Tinha eletricista enrolador, eletricista montador e tem mecânico de refrigeração. Daí a minha mãe perguntou assim: mas o que é esse mecânico de refrigeração? Aí meu pai falou: é esses caras que consertam a geladeira. Como que se... Falou: isso aí é segundo plano, né? Aí eu falei: tá bom. E ela falou: tá bom. Aí à noite ela foi conversar comigo. Falou assim: minha filha, a decisão é sua, Acho que ferramentaria... Mas assim, eu tava pensando aqui, a minha mãe naquela época já era uma visionária, 77, dona de casa. Por que você não faz refrigeração? E depois, nos seus dias livres, horário livre, você pode fazer manutenção, consertar o refrigerador do vizinho e você ganha um dinheiro. Aí, beleza. E aí passou. Aí, no outro dia, eu fui levar os documentos. E aí, a assistente social perguntou: e aí,
que você vai fazer? Você não preencheu a ficha. Aí eu falei para ela e falei assim, moça, eu estou numa indecisão muito grande. Falei, por quê? Meu pai quer que eu faça ferramentaria, mas a minha mãe sugeriu que eu faça mecânica de refrigeração. Ela falou, bom, e aí, o que eu risco? O que eu ponho em você? Falei, cara, não sei, e agora? Daí ela virou para mim e falou assim, posso te dar um conselho? Falou, pode. Mãe nunca erra. E aí, eu pensei, então eu vou fazer mecânica de refrigeração. Eu falei, vou arranjar encrenca com meu pai. Mas eu falei, eu vou fazer mecânica de refrigeração. E graças a Deus, né? Que a gente fez a mecânica, entrei no Senai em janeiro de 1977. Me formei aqui, naquela época era o CAI, curso de aprendizado industrial, né? Fiquei 1 ano e meio. E depois eu fui trabalhar na Brastemp, trabalhei mais uns 8 anos lá. E aí começou a minha história com essa profissão que é tão apaixonante pra gente, né? Então, assim, eu acho que o pessoal fala, quem cheira fluido a primeira vez, parece droga, né? Você parece começa droga. com algo mais Pior que leve, crack. depois vai indo pro mais pesado. Pior que crack. E graças a Deus, eu tô aí há 46, quase 47 anos nessa área, nunca saí, sempre fiz aí. E nesse período todo aí a gente fez muita coisa, né? E montei as minhas empresas e agora eu estou fazendo consultoria, né, na parte de refrigeração e climatização e tem uma parceria de treinamento com a Chemours, a antiga Dupont, e também é uma parceria com a Danfoss na área de treinamentos de refrigeração. E o que é legal de tudo isso, né, Diogo? Que a gente conhece muita gente, se ajuda muita gente, né? E essa, como a gente se cruzou, né, em 2009, montando um laboratório, e eu acho que isso que é legal, essa amizade, esse companheirismo, né, essa troca de informação. Uma coisa importante que a gente tem que falar também é que no Brasil tem um negócio muito diferente do resto do mundo. Aqui, principalmente agora com os grupos de WhatsApp, as mídias sociais, todo mundo ajuda todo mundo. Então a gente vê lá, pô, fulano, eu tô com um problema aqui, um fala, faz isso, faz aquilo. Você vai à Europa, Estados Unidos, você vai fora do Brasil, não existe isso. O pessoal das empresas, eles passam as informações, mas vamos dizer assim, esse coleguismo que nós temos entre a nossa área de passar informação, de trocar, de ajudar, de juntar, é só aqui no Brasil. Né? E como começou essa... Primeiro veio a Dupont, né? Depois a Danfoss? Isso. Na realidade, o que aconteceu? Eu tinha uma empresa e prestávamos serviços na área de refrigeração comercial e eu me lembro até hoje, em 1987, eu tinha 1 ano. 87, a Dupont começou a divulgar o primeiro substituto do R12, do CFC12, que chamava-se MP39, que era a marca comercial. Então, por quê? Porque já começava a se falar em destruição da camada de ozônio. 401, não é? 401A. E aí, eu fui numa apresentação aqui em Alphaville, na Dupont, e eu vi que falei, pô, se isso aí é um meio ambiente que está sendo melhorado e tal, vamos começar a utilizar. E eu comecei a comprar, na época, nós tínhamos uma loja aqui em São Paulo, chamava Refrigeração Marechal, era muito grande, e era distribuidor da Dupont. E eu fui lá e comecei a comprar MP39, chegava no cliente e falou, nós estamos tirando um produto que está destruindo a camada de ozônio por um que destrói muito menos e tal. E esse marketing começou a me dar um retorno muito bom. E aí um dia, me liga um cara, falando, ô, seu Gurgel, tudo bem? Você pode vir aqui na Dupont? A gente queria conversar com você tal, sobre fluidos. Falei, então tá bom, peguei e vim aqui. Era o John Johnson, que era o diretor na época. Falou, cara, nós estamos avaliando aqui os nossos níveis de venda de MP39, você é o único cara que está comprando. Quer dizer, lógico, tem outros que estão usando, mas assim, o que a gente tem usado. Por que você está comprando? Eu contei que eu achei que isso. Falou, então você não quer ajudar a Dupont a fazer esse meio do caminho? Porque a Dupont é uma empresa química, mas ela não tinha esse link com o mecânico de rua, o técnico que fazia a parte de instalação. Como eu já dava aula no Senai, isso para mim foi uma grande oportunidade e muito mais simples, que eu já dava aula. E aí nós começamos essa parceria em 1990. Então, e de onde surgiu o termo doutor retrofit? Então, aí o que foi legal? Quando nós começamos a falar
sobre o MP39, então eu tinha o embasamento técnico da DuPont na área química, e com a minha parte mecânica, eu também, como eu dava aula no Senai, eu tinha também o mesmo nível de conversa com os mecânicos. Porque é difícil você sair da zona de conforto. Quantos anos se usava o R12? Né? E de repente ela falou, não vai ter mais. Então você vencer esses paradigmas na cabeça das pessoas, e pense que naquela época nós não tínhamos tanta informação tão fácil como tem hoje. Né? Então era mais difícil chegar também nas pessoas. E aí nós começamos a fazer esse trabalho, e aí um dia a gente fazendo uma brincadeira dentro da DuPont com o pessoal de marketing, daí chegou um cara e falou, você com esse avental branco tá parecendo o doutor. E eu falando de retrofit. Aí o pessoal de marketing falou, então vamos criar o doutor retrofit, que é o cara que faz essa interlocução entre a parte química, que é o fabricante que era DuPont, e também a parte que é o consumidor final, os mecânicos de refrigeração. E aí criou-se, então, o doutor retrofit, que resolvia as dúvidas das pessoas que estavam começando a utilizar o MP39. Nessa época já tinha aquela revistinha até então DuPont, né? Sim. Se eu não me engano, como é que chamava aquela revistinha? Tinha da revista da DuPont e da Embraco, que era o Bola Preta. O Bola Preta. O Bola Preta. A DuPont tinha uma relação muito grande com a Embraco. Bola Preta, então a gente fazia muitos artigos técnicos no Bola Preta, né? Você usava bigode, né? Porque o avatar lá do Dr. Retrofit tem um bigodinho. Na época tinha bigode, mas agora já não tem nem mais cabelo, quanto mais bigode, né? Mas foi muito legal, porque eu acho que nós rodamos a América Latina inteira durante muitos anos, divulgando todo esse trabalho da substituição dos fluidos refrigerantes. E vou dizer uma coisa para você, minha vida mudou muito em função disso aí. E através também da DuPont, eles me indicaram para fazer um treinamento na Danfoss sobre tratamentos e troca de fluido refrigerante. E o diretor da Danfoss, na época, me convidou, já que você faz o treinamento lá para a DuPont, você não quer fazer também treinamento dos nossos componentes? Aí o universo da refrigeração abriu uma constelação para mim. Por quê? Porque a gente estava falando dos dois maiores fabricantes de equipamentos de suporte. Que ano da Danfoss a Danfoss foi em 2000. 2000. Já 2000. E aí nós temos essa parceria. Creio eu que foi mais ou menos no mesmo período que eles fizeram o processo de credenciamento, né, de instaladores. Foi antes disso. Um pouco antes, Antes disso, exatamente. Começou-se 2000, começou-se a fazer o primeiro laboratório no Senai Ipiranga da Danfoss para treinar os credenciados. Era o Peter, não, né? Na época era o Peter, que era o diretor, e ele que começou esse treinamento aí. E aí, hoje não existe mais DuPont, hoje é a Chemours, que assumiu o lugar da parte de fluidos refrigerantes, mas com a Danfoss a gente continua todos esses anos. E eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, por quê? Porque muito mais do que transmitir esse conhecimento, eu acho que isso é obrigação do ser humano, do cidadão, né? Aquilo que você sabe, você transmitir, e isso também me fez uma pessoa melhor, e também fez com que a gente tivesse muita amizade. Hoje, se você entrar aí no Facebook, de tantos grupos que a gente tem, a gente não consegue nem dar conta. Por quê? Porque existe também uma carência muito grande de informações. Mesmo com tanta informação disponível, ainda existe uma carência de informação técnica. E é isso que a gente tem feito no nosso dia a dia. Principalmente no nosso segmento, né, da refrigeração comercial e industrial, né, que é mais carente ainda comparado ao segmento de linha branca, né? Sim, né, sim. Que eu creio que tem uma quantidade maior de profissionais trabalhando na área, e o setor, né, que eu acho que é o que está mais, né, proliferado, vamos dizer assim, que é esse pessoal que entra no segmento da climatização, né, para instalar equipamentos de split de pequeno porte. Que até assim, a própria aplicação desse tipo de equipamento requer um nível de conhecimento, né, mais superficial comparado àquilo na qual a gente trabalha, né, no nosso dia a dia. A mudança é muito grande, e eu diria para você que se a gente for fazer um comparativo aí, cadê os ferramenteiros? Cadê os torneiros mecânicos? Tem, mas praticamente estão eliminados em função da mecatrônica, né? E a refrigeração, ela, além dela ter não se extinguiu, ela teve que se atualizar também. Então a refrigeração, ela cresceu
evoluiu, mas muitas dessas pessoas não acompanharam essa evolução. Então, antigamente, o técnico de refrigerador, ele tinha um manômetro, né, maçariquinho ali, e deu ali, trocava o compressor, né, fazia vácuo com o próprio compressor, punha álcool metílico, enfim. Né? Hoje, se você pegar um refrigerador, ele já tem um sistema de PLC eletrônico, ele está com um compressor com inverter, está usando outras tecnologias de fluido refrigerante, o condensador não fica mais atrás, ele fica skincare, que é na lateral. Então a pessoa tem que estar sempre atualizando. E a refrigeração, ela se atualizou muito. E isso requer também um profissionalismo melhor, né? Porque não adianta você querer trabalhar numa área como a refrigeração se você não tem a qualificação correta. Por quê? Porque hoje as mudanças de tecnologia mudam assim muito rápido, né? E nós temos que estar acompanhando. Até hoje, né? Até hoje nesse segmento da refrigeração comercial leve, que ainda tem um nível, né, de automação, né, que é bastante superficial. Menos né? complexo. Menos complexo, vamos dizer assim, mas mesmo de instalações, creio eu, de 5, 7 anos para cá, a utilização de controles eletrônicos, hoje você não se monta mais, né, câmara frigorífica utilizando um termostato analógico, por exemplo. Não. Né? E eu creio eu que essa prática já deva ter uns 10 anos aproximadamente, que, né, até nas instalações mais simplórias, né, mais, com menos tecnologia, já faz um breve, né, a aplicação de um tipo de controle eletrônico que permite você minimizar a quantidade de componentes, né, para se fazer com que o sistema funcione. Com certeza. E muito mais do que isso, hoje, nós estamos entrando numa uma área que hoje pelo celular você liga o seu refrigerador, desliga o seu condicionador de ar, você monitora um supermercado inteirinho, né? E essa tecnologia, se o especialista ou o profissional da refrigeração não tiver um bom apoio, um bom curso, uma boa formação profissional, ele está fora do mercado. Assim, não só como na refrigeração, mas em todo o nosso negócio. Por exemplo, você pega um carro que usava carburador, hoje você está usando injeção eletrônica. Se você não tiver um notebook, se você não tiver acesso à programação do carro, você não sai do carro, não sai do carro. Eu gosto de fazer essa analogia, né, da questão do carburador e da injeção eletrônica, porque assim, a gente trazendo para o mundo da refrigeração, né, é literalmente a válvula de expansão. Né? A válvula de expansão termostática, que é largamente utilizada em todo o segmento de mercado de refrigeração comercial e industrial, né, ela é semelhante ao carburador. Né? E uma das minhas maiores pegadas hoje em dia, né, que é a aplicação da válvula de expansão eletrônica, né, pelo que eu tive pesquisando, o último carro fabricado no Brasil com a utilização de carburador foi em 97. Então o Brasil já tem 26 anos, né, que se faz uso de carros, né, com injeção eletrônica, né, que é o dispositivo que regula a quantidade de combustível que entra na câmara de combustão, né, e ainda hoje, mesmo, né, já tendo essa tecnologia disponível há vários anos, que é a utilização da válvula de expansão eletrônica, né, ainda é muito carente quanto a essa questão de informação. Eu particularmente acho muito fácil a aplicação, né, deve ser por causa de alguns anos trabalhando na área. Mas eu acho que é uma analogia perfeita para a gente fazer, né, quanto a essa evolução tecnológica comparado à carência que se tem no mercado, né? Com certeza. E por isso que hoje, cada vez mais, a gente tem que se profissionalizar. E o que é legal também? A indústria entendeu isso, que ela precisa ajudar com informação, com cursos, montando parcerias, porque senão ela vai lançar um produto extremamente tecnológico e não vai ter suporte depois para o pós-venda disso aí. Então eu acho que melhorou muito nesses últimos anos, a indústria entendeu isso, então ela está disponibilizando cada vez mais informação, tecnologia, ajudando as escolas senais, montando, né, os treinamentos. Por quê? Porque tem que ter uma simbiose entre quem fabrica, quem vai dar manutenção, e no meio está o cliente que precisa ser satisfeito, que é o que bancou tudo isso aí, né? Então, isso aí tem mudado muito, as empresas enxergaram que isso é um nicho que precisava ser melhorado, porque antigamente era tudo meio que assim, era capa preta, um livro preto fechado. Só a empresa sabia regular, só a empresa, você tem que chamar o cara... Que é autorizado daquele...
Hoje não. Hoje eles entenderam que, claro, sim, precisa ter as redes credenciadas de assistência, mas que as outras pessoas também que trabalham nessa área de climatização, refrigeração, na área comercial, precisa também ter acesso. Por quê? Porque ele também faz parte do elo. Né? E qualquer elo que se quebre aí, toda uma cadeia vai ser prejudicada. Você imagina o seguinte, por exemplo, vamos falar então de um termo bastante tranquilo para qualquer mecânico e técnico vai entender. A empresa fabrica um compressor. Esse compressor ele pode ser instalado num refrigerador, numa câmara, num split, num self, num sistema em paralelo, pouco importa aí a tamanho e a capacidade. Se dá um problema nesse compressor, olha o transtorno que isso dá. Então, o consumidor final que está com um produto lá, seja você que está sendo climatizado, ou um produto alimentício, ou, sei lá, dentro de um laboratório, se dá um problema, a cascata reversa até chegar no fabricante é muito complexo. E vai complicando, porque o cara vai te chamar porque parou, você tem que ir lá dar assistência. Aí já ou perdeu o produto, ou subiu a temperatura, causou algum problema. Aí o cara vai tirar aquele compressor, vai no local onde ele fez a compra. Aí aquele cara vai mandar para a fábrica analisar. Olha o transtorno. Então acho que a fábrica entendeu isso, falou, bom, vamos dar mais informação, treinar mais, né, em fazer com que os caras entendam como calcular, instalar, manter a orientação junto também ao consumidor final, para que essa cadeia não se quebre. Porque sempre é assim, quando acontece alguma coisa, é o nome do produto, né? Não é o técnico. Não se importa como aquele produto foi aplicado, né? E às vezes você tem um produto de altíssima tecnologia e por um despreparo, tanto de quem está operando, né, do consumidor final, como com quem instalou, se não tiver dentro dos parâmetros corretos, né, o nome, a marca, quanto custa uma marca, né? Quanto custa o nosso nome no mercado? Ela vai ser penalizada. Acho que a indústria entendeu isso e hoje, graças a Deus, isso está sendo bem mais divulgado e a gente tem aí profissionalizando melhor esses nossos técnicos. Eu me recordo, né, daquela época quando a gente montou o laboratório em 2009, né, de que a gente ministrou o curso juntos lá até 2013, né, de que assim, eu fico até incomodado com esse tipo de situação, porque aquelas pessoas, metade dos alunos que na qual a gente ministrava, não sei como hoje está lá na Danfoss, eram donos de panificadora, donos de açougue, né, dono de uma indústria de massas que precisa fazer um congelamento de um pão, né, que o cara já perdeu tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que ele falou, cara, eu vou ter que largar a minha indústria que fica aqui no Pará para me deslocar até lá em Goiânia para fazer um curso de refrigeração para ver se pelo menos eu parto ser enganado. Mas só que na hora que o cara faz o curso, ele descobre de que, né, o técnico não estava com má fé. Né, era apenas uma falta de qualificação na qual ele estava aplicando o produto de uma forma errada ou de uma forma que não era. Diogão, acho que você tocou num assunto aí incrível, porque você imagina, vamos falar de um termo bem simples, o dono do açougue. O que é o meu core business? Comprar carne, manipular a carne e vender carne. Frio é uma consequência que eu preciso ter. Mas o que é o meu foco? Carne. Agora, se eu paro de focar na carne, vou focar em frio, porque vazou, porque quebrou, porque não está funcionando, eu deixo de colocar minha energia onde realmente vai estar dando o meu benefício e onde eu sou o melhor, que eu sou especialista, e estou entrando numa outra área que não é minha, por uma questão que eu não tenho pessoas qualificadas para resolver o problema. Isso que você falou é muito triste. A gente ter pessoas que estão envolvidas na cadeia do frio como consumidor final, indo entender como que funciona a refrigeração, porque não tem pessoas qualificadas para atender. Isso melhorou bastante, mas sim, isso era uma realidade e que agora a gente está mudando bastante. Eu tive vários alunos que eram, por exemplo, donos de caminhão frigorificado, donos de açougue, donos de padaria que iam lá. Cara, não é possível que vaza todo dia. Não é possível que o compressor quebra tanto. O da minha casa não quebra. Por que esse aqui do meu balcão de carne quebra? A geladeira da minha avó funciona lá há 100 35 anos. e não dá problema. E por que esse cara? E aí o cara começa a associar, né? E hoje tem uma outra diferença. Porque hoje o cara, antes de comprar, antes de vender, antes de instalar, ele vai lá na internet e ele pesquisa tudo. E que nós, como somos da área,
se a gente também não tiver preparado, porque às vezes a pessoa que está comprando, ele já sabe tudo que ele quer, já sabe como que tem que ser feita a instalação, quanto que vai custar aquela instalação, preço médio, né? Então ele sabe fazer. Normalmente hoje o pessoal tem um nível intelectual melhor, tem acesso a uma escola melhor, então tá mais difícil de mentir. A tecnologia veio aí, você fala, puxa, mas a câmera não tá gelando. Aí o técnico fala, não, mas tá frio. Opa, vamos puxar aqui o histórico no termômetro aqui, no sistema eletrônico, e vamos ver. Aí você tem um gráfico lá que não tem como você mentir. Então, eu acho que nesse lado a tecnologia também nos ajudou bastante, né? E vou dizer uma coisa para você, os picaretas vão cair fora. Infelizmente é isso aí. Ou a pessoa se atualiza, ou a pessoa entra no ritmo correto, faz um bom treinamento, vai ser um bom profissional, ele está fora do mercado. Isso não só na refrigeração e na climatização, mas em qualquer área, desde vendas, né? A parte mecânica, a parte de automação, tudo isso tem que ser qualificado. Nós não temos mais margem para erro, né? A pergunta é assim, se você errou, você vai pagar pelo seu erro. Há uns 10, 15 anos, se você ia na casa do cliente, trocava o compressor de um refrigerador, depois de 3 meses não funcionava, não sei o quê, chamava o técnico e não aparecia, o cara ia falar, aquele cara é um picareta, não quero mais ele. Hoje, se isso acontecer, amanhã você tem um advogado batendo na sua porta, querendo ressarcir tudo o que aconteceu de errado. E além de fazer aquela classificação lá no Google, lá com 1 estrela, né? Com certeza. Ninguém mais vai pagar pelo erro dos outros. Alguém vai pagar, né? Então, quanto mais você se profissionalizar, mais você tiver conhecimento, menos a chance de dar errado. Assim, uma outra questão nessa que eu tenho pegado muito agora nos últimos anos sobre essa questão do consumo de energia elétrica, né, comparado a um ciclo de vida de um equipamento, né, e a média, né, de coeficiente de performance de um equipamento hoje convencional instalado no Brasil, ele é cerca de menos da metade do que existe de tecnologia hoje nas prateleiras das revendas, das distribuidoras, e cerca de 1/3 da melhor tecnologia existente, né? E vale ressaltar, né, que o segmento do HVACR, né, que representa o nosso setor, né, na sua totalidade, ela consome cerca de 30% do consumo de energia elétrica do planeta. E até 2050, a tendência é que haja, né, com aumento de pessoas, né, e aumento de consumo de alimentos, né, uma vez que boa parte da indústria alimentícia, ela é ou altamente dependente ou completamente dependente, que é o caso da carne, o caso do leite, né, na maioria dos casos, ela é altamente ou completamente dependente da refrigeração. E essas novas tecnologias, né, ela permite, né, até com um fácil acesso, porque já tem nas distribuidoras, tem nas revendas, né, e literalmente, né, se a gente for observar que nos últimos anos, né, todos esses problemas de fornecimento de energia elétrica no Brasil, né, tem se aumentado. Recentemente, né, foi implantada a bandeira vermelha 2, né, que no nosso caso lá em Goiás, né, quando está a bandeira vermelha 2, um comércio paga, se não me engano, quase próximo de 1,30 o quilowatt. Né? Então, assim, tem uma representação da fatia, vamos dizer assim, do custo fixo da empresa, né, amarrado no consumo, dependendo, se a gente está falando de um açougue, 80%, 90% do consumo de energia elétrica daquele estabelecimento está diretamente relacionado a manter o produto que na qual ele comercializa. Né? E sim, como que a Danfoss, né, a Chemours, né, que são suas maiores parcerias, está abordando esse tema agora nos últimos anos, principalmente com essa aceleração que houve, né, proveniente da pandemia? Então, engraçado que na época da guerra que a gente conhece as pessoas e também aonde aparece muita coisa nova, né? E a pandemia para o mundo foi um divisor de águas, né? Engraçado que todo mundo parou de trabalhar em situações mais ou menos críticas, mas todo mundo continuou comendo. Então o segmento de alimentos não parou. Supermercado, açougue, padaria, muito pelo contrário, isso cresceu. Cresceu delivery. Hoje, a parte de delivery, eu creio que não tem mais retorno, né? Então, isso cresceu bastante. E dentro desse mundo, a área da refrigeração ela é muito também
assim, ela é muito necessitada na área de energia elétrica. Então, o que de um tempo para cá as coisas começaram a migrar em relação a meio ambiente. Então, antigamente você comprava um sítio, ela cortava as árvores lá e acabou. Hoje você comprar um sítio, mesmo sendo seu, você compra uma árvore, você vai para cadeia. E o que acontece? O meio ambiente, ele transformou muito aí a parte de eficiência, tanto do lado para a proteção de meio ambiente, quanto camada de ozônio, efeito estufa, né? Liberação de gases aí, geradores de efeito estufa. E isso aí aliado ao consumo e à demanda de energia que cresceu em função do crescimento da população, as empresas começaram então a colocar novas tecnologias como sistemas inverter, né? Fluidos refrigerantes mais eficientes, né? Tecnologias que ajudam, né? Nessa troca de calor cada vez mais, novos fluidos refrigerantes. São sistemas que, bem projetado, bem mantido e bem instalado, nós estamos falando assim de uma tecnologia inverter quanto uma tecnologia on-off, estamos falando de 40% de eficiência de energia a menos, o consumo é menor. Então, e com isso, a gente teve que mudar. Então as indústrias enxergaram isso, e aí tem todo um plano hoje, de cada vez mais você ter uma atuação maior na área de cada vez mais investir em tecnologia para diminuir consumo de energia, aumentar a eficiência e com menor impacto ambiental. Isso em todos os âmbitos. Por quê? Porque nenhuma empresa quer associar a sua marca a um produto que está degradando ao meio ambiente. Seja por destruição da camada de ozônio, efeito estufa, contaminação de solo. E aí existe também, né, as emissões diretas e indiretas. Por exemplo, uma das coisas que as indústrias perceberam é que nós temos que ter um produto que a gente fabrique e que ele consuma menos energia e seja mais eficiente. Mas a nossa indústria também tem que ser mais eficiente. Ou seja, na hora de produzir também aquele equipamento, aquela peça ou aquele sistema, ele também tem que gastar menos energia. Então, começou a bater também a água no nosso pé. Bom, nós estamos fazendo um equipamento que produz muito mais, consome muito menos, mas nós dentro de casa temos que ter também ferramental, tecnologia que consome também menos energia. E hoje o ser humano ele é totalmente dependente nesse sentido. Você veja bem o que está acontecendo. Esse problema da guerra da Ucrânia com a União Soviética. O que a União Soviética fez? Não vão fechar o gás que fornece aquecimento para a Europa. Vocês imaginam o problema? Imagina um problema. Você num frio europeu de 30 abaixo sem aquecimento. Isso a gente não está falando de um bairro, de um setor, né? A gente está falando de um continente inteiro. Então, e isso o que despertou no europeu? Opa, nós não podemos mais ser dependente só do gás que está vindo da Rússia. Então, com certeza, nós vamos ter uma mudança radical, isso é certeza, em termos de sistemas de aquecimento, como, por exemplo, bombas de calor. Que não vai precisar usar tanta energia ou gás que está vindo da Rússia. E mas o que é isso? No sentido de recuperação de calor ou propriamente o equipamento, né, como bomba de calor? Recuperação e aquecimento como bomba de calor. Hoje você sabe que para cada quilowatt que você coloca dentro de um sistema de refrigeração com bomba de calor, ele dá muito mais calor do que se você colocar sua resistência. O COP é extremamente... Por quê? Porque a somatória do aquecimento do calor dissipado no condensador é a somatória da minha carga térmica do evaporador mais o que é gerado no compressor. Então esses 45% a mais, eu estou ajudando, liberando calor na água, mas eu não estou gastando energia para isso aí. Então, a tecnologia da bomba de calor é extremamente eficiente. Então, o que é legal? Esse pepino que deu, não cortar energia, mas todo mundo ficou refém. Ó, só para quem está perdido aí no que a gente está falando agora, né, essa questão do conceito de recuperação de calor é que, para quem trabalha com refrigeração, nós não trabalhamos com frio. O frio não existe, né? A gente trabalha com calor, né? E pelos princípios termodinâmicos, né, a energia, né, a gente retira calor de um ambiente, transfere esse calor para outro ambiente, e que normalmente os equipamentos, né, a gente rejeitava 100% desse calor no ar ambiente externo.
Então, assim, tecnicamente falando, a gente tem a possibilidade de reservar 30, 40% dessa energia que seria dissipada no meio externo, né, para que na qual a gente possa recuperar esse calor ou aquecer uma água, né, ou fazer esse trabalho de fazer o aquecimento de um prédio, de um ambiente. E o que é legal é o seguinte, que cada vez que acontece esse tipo de pepino, uma tragédia, uma guerra, existe alguém pensando em melhorias em soluções. Então, você pode ter certeza que cada vez nós vamos ter uma tecnologia mais limpa, mais eficiente. Por quê? Porque o ser humano vai morar numa célula. Essa célula vai ser totalmente independente. Vai produzir água, vai produzir calor, vai produzir fio, vai produzir a sua energia. Hoje, o que se usa muito no Brasil e está, assim, crescendo uma tendência avassaladora? A aplicação de placa de energia solar. Você passa no lado nessas fazendas do interior de Goiás, cara, os caras têm lá uma fazenda de placa de solar. De placa solar. Por quê? Porque é uma tecnologia limpa, barata, né? Que a gente tem aí disponível, né? Uhum. E que cada vez mais polui menos. Por quê? Quando você usa, por exemplo, aqui no Brasil, 80% da energia gerada para o nosso consumo é hídrica. É a parte de usinas hidroelétricas. Só que as usinas hidroelétricas, o Brasil era conhecido como um país que tudo era bom, tudo que se plantava dá, a água em excesso, abundância. E nós estamos vendo aí que se São Pedro não ajudar, as hidroelétricas não funcionam. É o que está acontecendo nos últimos anos, né? Assim, essa alta dependência, né, dos recursos hídricos, né, que juntou com esses últimos anos, né, com São Pedro não ajudando muito, né, vamos dizer assim, na reposição. E nós estamos falando de global, né? Em todo lugar que está tendo essas mudanças climáticas. Então, 70%, 80% da energia gerada no Brasil é hídrica. Uhum. Depois nós temos aí as termoelétricas, que são através de diesel, carvão. Aí nós temos um outro pepino, que gera energia, mas um custo altíssimo para o meio ambiente. Além do custo financeiro de gerar isso também ser muito caro. E para quem não sabe dessa informação quanto à questão das termoelétricas, né, o aumento, vamos dizer assim, né, desse valor de tarifa na época da seca é justamente, né, porque várias dessas termoelétricas contratam grupos geradores de energia que consomem diesel, que são pouco eficientes comparado a outros tipos de equipamentos. Né, o pessoal liga, né, uma enormidade de grupos geradores para poder tentar suprir a demanda no Brasil. E uma outra parte que nós temos também, que está crescendo mais lento, mas está crescendo, é a parte eólica, né? Com aqueles grandes ventiladores eólicos aí, mas aí também é mais complicado, porque depende de vento, posicionamento, e às vezes onde tem um lugar que venta bem, pode aproveitar e não tem rede de energia, então é mais complexo, mas também é uma energia limpa. E por último, a menos utilizada, mas que é uma tecnologia limpa, porém é uma tecnologia perigosa, é a energia atômica. O que é energia atômica? Você põe lá um sistema de energia atômico e ele vai aquecer a água, uma chaleira, vai virar a turbina. É muito prático, muito simples, porém é energia atômica. Se der alguma coisa errada, como aconteceu em Fukushima, pouco tempo atrás no Japão lá. Então é assim, o ser humano está cada vez mais dependente disso, né? Mas cada vez mais vai ter gente pensando, mudando e trazendo novas tecnologias. E na área de refrigeração é igual. Né? A tecnologia está aumentando, está melhorando, está consumindo menos, mas o que a gente percebe é que as pessoas não estão se adequando à nova tecnologia. Quanto tempo a gente fala de válvula de expansão eletrônica? Eu acho que de cada 1000 válvulas termostáticas, a gente vende, sei lá, 10 de expansão eletrônica. Né? Está crescendo? Claro que está crescendo. A tecnologia e o meio ambiente está forçando a gente nesse lado. Mas, assim, cada vez mais isso vai ser uma aplicação normal, como a gente usava no refrigerador, um capilar, depois foi para a válvula de expansão termostática, hoje é a válvula de expansão eletrônica, e está vindo aí também outras tecnologias, como refrigeração magnética, enfim, outras tecnologias que vão vindo substituindo essas tecnologias antigas. E eu sempre brinco, né, que eu sou um dinossauro da refrigeração, né, porque quando eu entrei no Senai, primeira vez em 1977, qual foi a primeira aula que nós tivemos lá com o professor para fazer manutenção de refrigerador?
quebre o tubo de serviço e escoe todo o R12 do sistema. Você veja bem, de 77 para cá, se a gente fizer hoje, isso é um ato criminoso, né? Então mudou muita coisa. E é isso que é legal. Então eu saí da época de dinossauro, que eram esses refrigeradores com R12, e aí eu tive um impacto, Diogo, muito grande na minha vida, que como a gente dá aula, assim como você, como eu, a gente está tete a tete com os técnicos, os mecânicos. Você quer ouvir o cara vir conversar, levantar a mão, você vai lá, conversa com as pessoas. Depois que termina o treinamento, o pessoal vai, a gente vai tomar uma cerveja, brincar e tal. E aí veio a pandemia e fez assim, tchum! Cortou. E eu nunca tinha feito uma live, nunca tinha feito um podcast, nunca tinha feito nem uma comunicação digital. E eu me senti totalmente perdido. E o que eu tive que fazer? Bom, então, se o caminho é esse, então o que eu tenho que fazer? Se reinventar. Reinventar. E eu acho que hoje essa é a palavra. Todos nós, em qualquer segmento, temos que estar todo dia nos inventando. Por que o meu cliente vai chamar a mim e não vai chamar outra pessoa? O que eu estou fazendo de diferente e de melhor? Então, você tem que ser chamado para trabalhar em qualquer área, porque você é um excelente profissional, que você é um cara que realmente entende. Porque se for balizar por preço, todos nós estaremos andando de Fusca hoje. E hoje tem quem está andando de BMW, de Audi, de Maserati, né? Então, preço todos têm. Então, o que você quer fazer? Você quer continuar instalando um split ganhando R$200 por instalação, emendando o tubo, pingando a água? Não é isso. Então, eu acho que você tem que primeiro mudar o seu paradigma. Se você faz o que você sempre fez, você vai ter o que você sempre teve. Então, você tem que mudar o seu paradigma. Né? Eu acho essa frase muito interessante. Dizem que tem uma frase do Einstein, né, que é bastante parecida com isso, né? Que esse é o primeiro indício, né, de loucura de uma pessoa é a pessoa, né, continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Não tem como, né? Não tem como. E isso é bem complicado. E é legal porque todos esses anos nossos de refrigeração, né, a gente evoluiu, né, conheceu muita gente, e hoje a gente conhece. Eu tenho muitos amigos na América Latina, Estados Unidos, Europa. Hoje a internet facilita muito isso aí. Mas, assim, o que eu mais gosto mesmo é estar junto com as pessoas, dando aula, dando treinamento, né? Às vezes, quando nós vamos fazer algumas instalações, eu chego com o proprietário, pego na mão do cara e falo, você sabe como é que funciona o seu sistema de climatização? Você sabe como é que funciona o seu sistema de frio? E nunca ninguém fez isso. E pegar pro cara e falar, pô, olha aqui onde é que tá o seu dinheiro. Olha, você. E pega na mão do cara, aqui funciona assim, assim, assim. E quando você mostra isso pro cliente, onde ele está investindo e qual é o retorno que vai dar aquilo lá, ele começa a olhar o nosso trabalho com outros olhos. E aí é uma faca de dois legumes, né? Se tiver mal feito, como é que você vai mostrar? Então a pergunta é o seguinte: o trabalho que você fez, você pode chamar o dono e mostrar para ele? Você pode colocar na internet do jeito que você fez? Ou o seu trabalho tem que ficar tampado, foto só de lado, parecendo só uma parte? Então é isso que a gente tem que fazer. Seja melhor naquilo que você faz. Faça o melhor com as melhores condições que você tiver. E é isso que dá o resultado para você. E é mudança de paradigma. Se não mudar o paradigma, estudar, melhorar, ferramental, tem que ter ferramenta extremamente boa. Importante. Não é só saber o que está acontecendo tecnologicamente, mas tem que ter ferramenta. Você tem que saber fazer venda, você tem que saber fazer administração. Nós somos uma empresa. Né? O técnico de refrigeração, ele tem que saber tudo isso, assim, senão ele está morto. Eu acho mais interessante assim, a maior magia, né, dessa nossa área, né, da refrigeração, que além de ser uma área multidisciplinar, né, que quem é responsável pelo segmento da refrigeração é a engenharia mecânica. Porém, né, está muito claro para a gente que todo engenheiro mecânico, né, creio eu que deva ter 2 ou 3 universidades no Brasil que tem um curso de refrigeração dentro da engenharia. Né? Então, assim, é muito claro para a gente que o cara que sai do curso de engenharia, ele sai extremamente cru. Né? Porque ele descobre que ele tem que aprender elétrica, ele tem que aprender química, física, marketing, administração, né? E recursos humanos. Sim, porque administrar ser humano é complicado. E assim, uma das minhas maiores motivações, né, de tá dando, né, o pontapé, né, em toda essa estrutura na qual a gente está criando, né, é literalmente fazer uso de todo esse potencial da internet, né, e transbordar.
nós que temos uma vivência, né, uma experiência, né, de longa data no segmento da refrigeração, né, e que nos permite, né, nos dá essa condição, né, de poder transbordar na vida dessas pessoas que a gente percebe que está tão claro para a gente que são pessoas que estão sedentas por mais informação a respeito. Né? Ainda mais quando o cara descobre, falou, cara, eu tô jogando tanto dinheiro no lixo, consumindo tanta energia elétrica e eu tenho um equipamento disponível, né, que em 5 anos, 10 anos, né, e olha uma informação interessante, que câmeras frigoríficas de pequeno porte, eu tô falando aí de 3x2, né, 3x4, né, em 10 anos, se a gente aplicar, né, o que há de melhor tecnologia em refrigeração hoje, a redução do consumo de energia elétrica daria para o cara comprar uma casa. É assim, é substancial a diferença. E essa visão holística do negócio é que nós, como profissionais da área, temos que demonstrar. E, Diogo, pra você ter uma ideia, a gente estava conversando outro dia com um amigo, a área da refrigeração, ela expandiu de uma forma tão grande. Então, se a gente pensar assim, de uma forma holística, dentro da nossa casa, o que, que nós temos? O refrigerador, o sistema de climatização, aquele refrigerador de água gelada que agora é separado. Se você pôr o pé para fora da sua casa, você vai no mini mercado do lado. Você tem os balcões refrigerados, você tem a câmara de estoque, você tem o sistema de climatização, e isso se replica para os supermercados. Se você entrar, por exemplo, dentro de um hospital, é todo climatizado, tem a parte de centro cirúrgico, tratamento de ar, né, para aplicação de centro cirúrgico. Se você sair na área da indústria, sistemas de água gelada para conforto, extrusão, laminação. Ou seja, o que a gente compra hoje que não vem embalado num plástico? Num né? plástico a indústria do plástico de transformação inexiste sem refrigeração. Sem refrigeração. E vamos partir para um outro lado, então vamos falar de tirar a indústria. Você vai agora no que o Brasil tem de melhor, que chama-se agronegócio. Então você pega, antigamente o cara arrastava um tratorzinho atrás, com aquele pó na cara dele lá. Hoje o cara tem um trator cabinado, climatizado, tem um refrigeradorzinho para a água gelada dele lá dentro. E isso, qual é a empresa que hoje, ou a parte de agro, que vai comprar um trator que não é blindado? Por quê? Porque o nosso campo é muito grande, tem parte de colheita que fica 2, 3, 4, 5 dias, 24 horas, chuva, sol de dia e de noite trabalhando. Rodando. E precisa estar climatizado, precisa ter alguém para instalar, projetar e manter isso. Temos também a conservação de cereais, de grãos, de trigo, de milho. O que acontece? Hoje nós temos aí uma demanda muito grande, por exemplo, de soja, e aí é a lei de oferta e de procura. E às vezes o cara tinha que colher e já vender, porque o prazo da maturação da soja e para não perder a umidade e a qualidade era muito curto. Então ele tinha que às vezes vender a produção dele num dia ruim de preço. Uhum. Hoje não, hoje ele tem um sistema de climatização que ele refrigera a soja e ele vai vender quando ele achar melhor, que o custo é melhor. Então veja quanto que nós estamos, a refrigeração está crescendo. Meu, você fala de agronegócio, nós estamos falando no Brasil que é um continente. Uhum. Então, você tem as câmaras frigoríficas, a parte de frigorífico, transporte frigorificado. Cara, a nossa área é uma área que só tende a crescer e eu acho que as pessoas que entenderem isso, que se profissionalizarem nisso, eu acho que tem uma grande chance de estar bem-sucedidos. Porque a refrigeração é uma área que paga muito bem, mas para quem sabe trabalhar. Sim. Né? E vale ressaltar, né, que a gente está falando de, principalmente quem trabalha na nossa área, né, refrigeração comercial, industrial, né, a gente está falando de 5, 6 salários mínimos, cara, né, brincando para quem é técnico. É isso aí. E assim, fora se a pessoa se especializar, né, ir para o lado da gestão, né, aí, né, o mundo é... Só para você ter uma ideia, hoje nós temos o Cinturão Verde aqui em São Paulo, que fornece toda a parte de frutas, verduras e legumes. Antigamente o cara jogava em cima do caminhão, vinha no sol para cá e deu. Acabou. Hoje a verdura ela é tirada, limpa, tratada, selecionada, embalada, climatizada, até chegar no consumidor final. Então nós temos aí a parte de distribuição de remédios, que era tudo em carros que não era... Cara, hoje a Anvisa lançou uma nova portaria que todo remédio tem que ser transportado climatizado. As indústrias de fabricação de refrigeração, de containers refrigerados e baú frigorificado não estão dando conta.
Do recado. do recado. Vale ressaltar que nesse segmento de mercado, a parte de distribuição logística já tinha essa obrigação, né, de fazer a climatização do galpão inteiro. Sim. Né, se o pessoal já tem alguns anos, né, que já trabalhava dessa forma, mas essa parte do pessoal do transporte, vamos dizer assim, eu não sabia que houve essa... Sim. Agora todo remédio tem que ser transportado climatizado. E cada vez mais vai apertar. Então vamos falar de um outro ramo que quase ninguém presta atenção. Toda a parte de metrô, trem, ônibus vai ter que ser climatizado hoje. É por norma. Então você não pode entrar dentro de um ônibus agora que não seja mais climatizado. E as empresas que não se adequarem a isso estão fora. E precisa de refrigeração. Precisa de alguém para projetar, instalar e manter. Então a nossa área é uma área assim grandiosa. Sabe, graças a Deus que lá atrás a minha mãe teve essa visão de colocar para a gente trabalhar com refrigeração. E você tinha tocado a respeito, né, agora há pouco, sobre essa questão das câmaras frigoríficas, né, aplicadas em casa de carne, né, vale ressaltar uma informação que é interessante, que pouca gente sabe, né, a diferença de temperatura, né, entre o fluido que circula dentro do evaporador comparado à temperatura ambiente, né, da câmara frigorífica, vai ditar uma umidade relativa média. Sim. Né? E é muito comum hoje no mercado brasileiro, quem projeta a câmara frigorífica é aquele vendedor que trabalha no balcão, que tem um conhecimento um pouco superficial. Então, né, tecnicamente falando, né, os caras falam, vamos focar no investimento inicial. Se você diminui um pouco o tamanho do evaporador, né, não dando coerência para a aplicação, né, para o produto a ser conservado, né, você aumenta esse ΔT, aumentando o ΔT, desidrata mais. você diminui a umidade, né, talvez o cara consome lá 1 tonelada de carne por semana, vende 900 quilos e acha que esses 100 quilos tem alguma coisa relacionada ao osso, alguma coisa do tipo, mas não. É muito comum a gente pegar projetos, né, que tem essa inadequação, né, e o cara joga muito dinheiro fora, porque ele compra 1 tonelada, vende 900 e esses outros 100 quilos foi a refrigeração que tirou por causa do projeto inadequado. Um negócio interessante também, Diogo, você sabia que a padaria não faz mais pão, né? Não. É uma coisa incrível a gente falar sobre isso, né? Mas padaria não faz mais pão. Por quê? A padaria hoje, aonde ela vai ser instalada, o metro quadrado é muito caro, principalmente nas grandes cidades. Aí tem que ter o estoque da farinha, né? O cara que vai manipular, fazer de noite toda essa massa, deixar fermentar para depois ele assar e assim sucessivamente. Então isso consome grande energia, consome uma área nobre que ele poderia estar colocando como área de vendas e pegando recebendo dinheiro por aquilo ali na área de vendas, e ele está usando para produzir pão. Então, o pessoal do mercado descobriu isso, e hoje existem indústrias especializadas em fazer pão congelado. Quanto que você vende por dia de pão? Eu vendo 500 pão por dia? Tá, então eu vou te entregar 500 pão congelado, você recebe, põe num freezer, numa câmara de congelado, vai vender, põe lá, assa o pão e acabou. Então vejam, alguém enxergou essa oportunidade e está crescendo muito essa área, tanto na área de produção, que precisa congelar, como armazenar, transportar congelado, entregar no cliente final, que é uma padaria, um supermercado, e aí também vender para o cliente. Então veja bem, a refrigeração é muito grande. Ela tem assim uma vastidão enorme. Outro dia eu tive aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, em Olambra. Cara, vocês não imaginam o mundo de refrigeração que é para plantar flor. Se você tem uma orquídea, cara, é um ano para a orquídea produzir. Desde que você tem a batatinha da orquídea, ela tem uma temperatura e uma umidade por um determinado período. Depois, quando ela começar a brotar, ela vai para um outro determinado nível de umidade, de temperatura. Ou seja, quando você compra uma orquídea que ela abriu, que ela floriu, faz um ano. E assim é com tulipa, assim é com flor, com rosa. E todo esse ambiente é climatizado, é controle de umidade, é transportado refrigerado. Então olha o campo de negócio da nossa área, é absurdo, né? Mas por isso o cara tem que conhecer, estudar e trabalhar com dignidade em cima disso. Assim, você falando agora dessa questão da variação de temperatura e umidade de acordo com o processo, né, de fabricação das flores, né, isso acontece também com o salame, né? Todo mundo gosta de comer salame, né? O processo de fabricação do salame também ele tem essa variação de temperatura e umidade para que na qual ele tenha uma boa qualidade. Sim. Né? E existem diversos produtos. Não, a área de alimentos, então,
produtos que você tem, por exemplo, cerveja, né? Que você tem que fazer o choque térmico, você tem que... Porque a diferença do chopp para a cerveja é que a cerveja ela é pasteurizada, o chopp não. Ela é crua, né? A cerveja é crua. É crua. E aí o que é a diferença? Você dá um choque térmico, né? Ela vem quente, você precisa fazer um trocador de calor com água gelada ali, precisa de refrigeração. Você vai lá no boteco pegar a cerveja, que a gente chama de perna de pedreiro, branquinha, tem que ter lá um refrigerador, um freezer gelando aquilo lá. Aliás, aqui no Brasil nós somos os únicos que tomamos cerveja abaixo de zero, né? A cerveja Europa, Estados Unidos, Ásia, ninguém toma congelado. A gente quer tomar e congelar a garganta. Né? É a cerveja padrão a cerveja padrão aqui no Brasil, que é tipo Pilsen, né? É. Dizem, né, em tese, né, em teoria, de que a temperatura certa de você tomar a Pilsen seria entre 5 a 7 graus. A né? gente toma aqui 3, 4 abaixo de zero. Abaixo de zero. O cara toma o primeiro gole e não consegue falar mais nada, mas é o conceito, né? Inclusive, quando o pessoal vem de fora no Brasil, que a gente vai tomar cerveja, que ele espera a cerveja esquentar, ao contrário de todo mundo, para depois ele tomar. É porque só assim você consegue realmente, né, definir palatar tudo isso aí. O sabor da cerveja. É isso né? aí. E né, uma outra curiosidade para quem não conhece também, né? Todo o processo de fabricação de água com gás, né, refrigerante, até a própria cerveja, né, ela sai da linha de produção já, que a gente poderia dizer, né, pronta para o consumo. Né, no caso do refrigerante especificamente falando, né, e da água com gás, né, para que aquele líquido possa absorver o gás carbônico, né, ele tem que estar numa temperatura próxima de 4 graus, né, porque senão ele não absorve. Não agrega. Então, quem já teve a oportunidade, né, de ir numa linha de produção, né, de um fabricante aí de refrigerante, é interessante, cara, porque assim, quando você pega aquele refrigerante que sai lá do bico da produção, né, é diferente daquele refrigerante que você consome que está lá no supermercado depois de 3, 4 meses, 5 meses que ele foi fabricado, né? Sim. Por incrível que pareça, existe uma diferença, né? E é bem interessante essa questão, né, de que esses produtos, né, eles dependem da refrigeração. Eu falo no caso da água com gás, né, do Sim. refrigerante, né, sem aquele líquido estar refrigerado, não seria possível a produção. E sem falar ainda de sorvete, né? Aí a coisa vai embora, né? Aí você precisa de temperatura, conservação, a produção, né? Aí tudo depende do frio, né? Uhum. E me fala uma coisa, Diogo, o que você acha que mudou na sua vida com a refrigeração? Agora eu estou fazendo uma pergunta para você. Assim, né, eu sou, né, para quem conhece um pouco da minha história, né, falar um pouco da minha história, né, eu como muitos dos que trabalham na refrigeração, né, também por influência, né, dos pais, né, o meu pai e minha mãe, eles se conheceram nessa empresa que hoje ele é dono, né, esse ano faz 71 anos. E eu até costumo brincar, né, que eu fui uma das pessoas que nasceu dentro da geladeira, né, na época, se não me engano, até 95, alguma coisa assim, até no começo dos anos 2000, né, a nossa empresa lá, que era até então, com a principal marca, que era a Refrigeração Satélite, era autorizada, né, da até então Prosdóximo, né, da Brastemp e da Consul, né, que eles não tinham unido ainda na época. E até 99, né, todo o 100%, né, do grupo trabalhava especificamente com linha branca, né, até que a Bitzer, né, o pessoal da Bitzer nos procurou, não, quando eu tinha 13 anos, né, na época, né, que procurou meu pai, né, falou, a gente tem um interesse, né, de montar uma autorizada no estado de Goiás, e daí surgiu, né, a Mega Refrigeração, né, que é onde eu dediquei boa parte da minha carreira profissional, né? Então assim a empresa Bitzer tem uma influência direta, né, que foram eles que procuraram, né, os meus pais na época, né? Lá foi o primeiro emprego do meu pai, né? Ele tinha 14 anos quando ele entrou lá, já na década de 70, 60 e alguma coisa. Senhor do Carmo, Senhor do né? Carmo, né? Em breve trarei, né, para que ele possa contar um pouco mais da sua história. Né? E depois de alguns anos, né, ele olhou para uma secretária lá que tinha entrado, aí papo vai, papo vem,
né, juntaram as escovas de dente, né, tiveram 2 filhos, né, o mais novo, esta pessoa que vos fala, o caçula, e eu sempre tive uma dificuldade enorme, né, nessa parte da linha branca, tanto é que eu não tinha interesse nenhum. Pô, tem uma mão grande, os negócios é tudo pequenininho, mas né, quando eu aproximei um pouco mais, né, eu estava fazendo um curso no Senai, 17 anos, 16, 17 anos, aprendizagem industrial de elétrica, né, que aí o Sul do Carmo falou, a gente fechou uma câmara fria lá na Teuto, né, então, Laboratórios Teuto. sim, né, até então era não sei ainda, se é ainda, mas era na época a maior planta de indústria farmacêutica da América Latina, né, então o primeiro quadro que eu montei na minha vida, né, nesse segmento foi para uma câmara fria lá do almoxarifado lá da Teuto, isso em 2006, eu Vocês acho, estão ficando velho, hein, 2007. velho? Eu acho que o que é legal de tudo isso aí é que assim como você nasceu dentro da refrigeração, eu não nasci nesse sentido, Uhum. mas desde que eu comecei como profissional, como aluno, eu estou na refrigeração. E eu acho que isso que é legal, a gente não desviou, né? Sim, Porque tem sim. cara que começou na refrigeração, depois virou motoboy, virou não sei Ah, o quê. Não, a gente sempre igual, esteve na eu mesma costumo linha, dar uma né? zoada, né? Não tem nada com preconceito, nada com isso, mas assim, basicamente quase todo mundo que entra para fazer curso de administração hoje está trabalhando de Uber, né, meu? Com certeza. É a sobrevivência, né? Eu acho que isso que é legal eu tenho muito a agradecer à refrigeração, agradecer a minha mãe que, graças a Deus, teve essa visão, apesar de ser uma pessoa extremamente simples, mas teve uma visão naquela época, foi Uhum. uma visionária, e para nós estarmos aqui hoje. E o que eu acho que que é mais legal, para a gente encerrar toda essa 1 hora que estamos batendo papo aí, né? Deveria ser umas 3 horas, mas é assim, é que tanto eu como você, nós somos assim amantes da refrigeração. E a gente tem prazer de transmitir isso para as pessoas. Uhum. E aí muita gente fala assim, pô, eu aprendi isso, mas eu não vou falar porque aquela pessoa vai ser meu concorrente. Reter informação. Reter informação. A pessoa que Cara, faz isso, ela não cresce. não cresce. Nem material, nem espiritualmente. Com certeza não. Eu acho que esse dom que nós temos, e eu acho que é muito legal, de a gente estar repassando os nossos erros e os nossos acertos, Uhum. né, para as pessoas e para que elas possam também evoluir, né? E eu sempre brinco e eu falo uma frase que eu acho legal, que é assim: infeliz do mestre que não é superado pelo discípulo. Né? E eu estava fazendo uma conta outro dia de alunos que a gente deu aula, que eu dei treinamento, eu estou por volta de uns 25 mil pessoas. Né? Olha só. Já é um bairro. É um um bairro, bairro. né? E às vezes o que é legal? Você está andando na rua, a pessoa, professor, como é que você está? Outro dia eu estava dentro do aeroporto de Brasília, Uhum. esperando uma conexão, aí chega um cara e falou, tudo bom? Aí eu olhei para ele e falei, tudo bem. O senhor não lembra de mim? Eu falei, não lembro, cara. Não e mesmo. se eu tiver devendo dinheiro para você, não sou eu. E aí foi um rapaz que fez o curso no Senai Ipiranga, aqui. Oscar Aí, Rodrigues Alves. Oscar Rodrigues Alves. Eu participei da bancada do TCC dele, como Uhum. examinador. E aí, lógico, molecada naquela época, todo mundo nervoso. E hoje ele é o supervisor da área de climatização do aeroporto de Brasília. Então é legal a gente ver isso, as pessoas evoluírem, né? Uhum. Tem o Alessandro também, que trabalhava na Bitzer, foi meu aluno. Da Silva. Alessandro da Silva hoje, ele está nos Estados Unidos, está dando aula em faculdade. Um grande amigo, Nossa, grande amigo, assim, desenvolvi uma amizade muito grande com ele, bacana, né? até hoje eu tenho contato com ele. Eu dei aula para ele em 85 no Senai. E hoje ele está dando aula na faculdade nos Estados Unidos. Apesar que ele já fez me passar um apuro lá na Febrava, mas deixa essa história de lado. A gente vai contar uma outra, né, para fazer aqui. Então eu acho que a nossa vida na refrigeração é muito boa, é cansativa, principalmente para quem trabalha com manutenção, que você sabe, refrigeração não quebra segunda de manhã. É sexta-feira à noite, sábado, domingo, feriado, ano novo, carnaval. Aquele dia que você planejou para ir pescar com os amigos, na hora de sair... Dá pau, tem que correr. Mas tudo isso eu acho que vale a pena. E, no fundo, a gente tem grandes amigos nessa área, né? Além de bons profissionais, grandes amigos. Eu acho que é uma história que nós temos no Brasil de falar de refrigeração. Eu acho legal assim também que assim por essa amizade, né, a gente tem um círculo assim tão grande de amizade que, né, a gente tem um evento, né, que é bienal, né, que chama a Febrava, Isso. né, que é a feira que é responsável pelo nosso segmento, que se eu não me engano hoje é a terceira ou a quarta maior feira do planeta, né? A maior chama Chilventa.
que é na Alemanha, depois tem a Asher nos Estados Unidos e a Febrava aqui no Brasil, que agora em 2023 começa dia 15 de setembro, de 15 a 19 de setembro aqui em São Paulo. Mas assim, eu tenho um carinho muito grande, né, especificamente pela Febrava, né, até porque, né, Goiânia está 920 quilômetros de São Paulo, porque esse evento é assim, um evento que permite com que a gente veja todos os amigos. Que é a hora que junta todo mundo. E eu acho que é muito legal e que vale a pena quem puder vir. E Diogo, para encerrar o nosso papo, eu acho assim, primeiro, refrigeração é uma área nobre, é uma área que dá dinheiro, é uma área que tem que ser bem estudada, bem aplicada, mas é uma área apaixonante. E por isso que nós estamos aqui, né? Eu há 46, 47 anos, você está o quê? Há 20? A refrigeração? Estou há 19 agora. Tá? Já cheguei à maioridade. E eu passei da melhor idade agora. E eu acho que vale a pena, e principalmente pela amizade que a gente criou em todos esses anos. E é isso aí, pessoal. Né, a gente, né, completa, né, o nosso primeiro episódio, né? Eu estou muito feliz mesmo, né, de estar podendo compartilhar esse momento, né, com um grande irmão de profissão, né? E deixa o like, né, curta, se inscreva no canal, né? E eu te espero nos próximos episódios. Tamo junto.